Hello, guys! Mais uma dica para o Enem em língua inglesa. Textual Jerry, ou seja, gênero textual. Não é só uma área que contempla o português, a língua inglesa também, tá? Então nós temos aqui, tem o hábito de ler gêneros textuais. Quais que vêm caindo com frequência no Enem? Geralmente o que nós temos lá, charges, reportagens, eu grifei aqui com vermelho, ó, tirados de jornais e revistas. Jornais e revistas famosas, tá? Então, vocês têm que observar quais são, dentro desses 3 últimos anos do Enem, o que vem mais caindo? Se é National Geographic, se é New York Times, se é isso, Speak It Up. Dá uma olhadinha e vê o que vem caindo com mais frequência, certo? Citações de contos, poemas, já caiu um poema bem antigo, porém com a linguagem atual. Eles fazem isso também, tá? Permeando o que acontece na nossa atualidade. Música, em 2010 caiu a música Viva la Vida, de Coldplay. Então, era latente essa música na época. Eles colocaram na prova, olha que legal. Pode ter música também. Como também já tiraram citações de Jimi Hendrix numa rede social. Ele postou uma frase e eles pegaram e usaram na prova. Pode também. Então, são gêneros textuais, entre outros. Então, galerinha, estudem, peguem as provas anteriores, vejam quais são os gêneros textuais que mais caem e vocês vão se dar bem na prova que vai acontecer daqui a uns dias, tá bom? Então, essa é a nossa dica de hoje. See you next tip! Olá pessoal, mais uma dica aqui do Sesc Tocantins. Presta atenção você que tem a pretensão de que está matriculado ou fez a inscrição para o Enem 2020. Atenção, a dica de hoje tem a ver com a redação. Muito cuidado em relação ao texto motivacional, moçada. O texto motivacional normalmente é composto por vários textos, ou seja, a coletânea motivacional é composta por vários textos. Preste muita atenção, porque há, na verdade, uma veia, um cordão umbilical que liga todos eles. Muitas pessoas têm dificuldades em definir qual é o tema. Pronto, os textos que compõem a coletânea motivacional, na verdade, têm o mesmo direcionamento. E é o direcionamento que tem a ver com o tema que você tem que produzir. Muito cuidado, leia com bastante atenção e tente definir qual é o tema, qual é a proposta feita pelo Enem e também, claro, pelos vestibulares. Uma forma garantida, claro, obviamente, é primeiro fazer uma leitura dinâmica e tentar interpretar e definir qual é o tema que se pede na avaliação, no certame. No mais, claro, é produzir de acordo com as regras gramaticais e boa sorte! Olá, sou o professor James, professor de matemática. Tenho para você que vai fazer vestibular mais uma dica. Vamos lá, né? Vamos à dica de hoje. A dica de hoje é logaritmos, tá certo? Tá aí a definição do logaritmo, né? Log de b na base a igual a x, tá certo? Então a elevado a x é igual a b, tá bom? Então a é a base do logaritmo, x é o logaritmo e o b é o logaritmando. Lembrando que a base a ela tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. E o b, que é o logaritmando, tem que ser maior do que 0, tá bom? E outra dicasinha para você são as propriedades operatórias. Logaritmo do produto é uma soma de logaritmos, logaritmo do quociente é uma diferença de logaritmos, e o logaritmo da potência é o expoente vezes logaritmo. É isso aí, muito obrigado e até a próxima dica de matemática. Valeu! E aí, pessoal, de novo é nós aí, preparados pelo Sesc, hein? A turma do outro level, vamos junto, hein? A dica hoje é cartografia, tá? E fica antenado, tá? É um assunto corriqueiro demais, tá? Então eu coloquei aqui algumas coisas que são importantes, tá? Para cartografia. Primeira coisa, a forma da Terra, geóide, tá? Nada de terra plana, por favor, hein? Geóide, ou seja, os polos são suavemente achatados. E na medida que esses polos
são suavemente achatados. A região lateral, tá? Que nós chamamos de equatorial, vai sendo abauluada, vai sendo alargada, se expandindo, tá certo? Por isso, meus amados, por isso, a linha do Equador, tá? É o único paralelo que divide a Terra exatamente em duas partes iguais. Exatamente em duas partes iguais. Nenhum outro paralelo faz isso, porque a curvatura da Terra vai ficando suavemente achatada, tá? Outra coisa interessante, tá, em relação também ao planeta, é que ele é chamado de planeta interno, tá? Então, se ele é planeta interno, ele faz parte de um grupo de planetas chamado de rochoso. Então, o Sol não ilumina todo o planeta de uma única vez, o que nos proporciona dia e noite. O lado que está de frente para o Sol é dia, o que está de oposto é noite. Na próxima dica, vamos observar o movimento de rotação e a sucessão de dias. Um abraço, hein? Fique com a gente. Veja só a dica que o Sesc tem para você hoje. Você que está inscrito para a próxima edição do Enem. Claro, temos falado isso aqui. Hoje queremos, na verdade, falar a respeito dos textos literários. Costumo dizer que a literatura não é aplicada na prova do Enem. Sim, a literatura aparece, na verdade, nos textos que compõem as questões de linguagens, códigos e suas tecnologias. Professor, então o que fazer para dominar bem? Lembre-se de que você precisa fazer leituras constantes dos autores mais indicados, das escolas mais cobradas, que aparecem com maior frequência nas edições, nas provas do Enem. E aí, claro, é importante lembrar do realismo, é importante lembrar do naturalismo, é importante lembrar do pré-modernismo. O modernismo, primeira fase, tem muitos textos que aparecem ou que já apareceram nas edições anteriores, e é exatamente por isso que você deve, na verdade, ter um contato maior com os autores das escolas literárias mais cobradas. Adentre-se, verifique-se, na verdade, quais as escolas que mais apareceram aí no Enem, e aí, claro, com certeza você terá maior segurança para produzir, claro, e responder com mais segurança as suas questões. No mais, claro, boa sorte e sempre atentos para os textos das escolas literárias. Professor de espanhol do Sesc, mais uma dica para você de espanhol sobre os demonstrativos, ok? Vamos lá. O demonstrativo, como você sabe, são palavras que expressam a posição espacial de lugares, seres e coisas, tendo em conta os destinatários da situação comunicativa. Os demonstrativos são semelhantes ao português. Por exemplo, quando eu digo aquele parque é muito bonito, observe, aquele significa que está distante de mim. Se eu digo esta é Amália, uma amiga, esta significa que está cerca, está perto de mim. Se eu digo quero comprar esse livro está menos cerca, menos perto de mim. Então, o demonstrativo indica a posição que se encontra aquela pessoa, aquele lugar ou aquela coisa com relação a quem habla. Só para lembrar o seguinte, observem, os demonstrativos são os seguintes. Quando o objeto está cerca, está perto, usamos este para o masculino singular. Quando está menos cerca, esse. E quando está lejos, aquele. Agora, cuidado com o plural do masculino. Observe que em português você acrescenta o esse, estes. Em espanhol temos estos, não é? Com o. Quando está menos cerca, esos. E quando está lejos, aquellos. Então, muito cuidado com o plural do masculino, tá? Em vez de E, muda para O. O feminino é igual que o português. Quando está cerca, esta. Quando está menos cerca, essa. E quando está lejos, aquella.
E o plural é só acrescentar a S. Estas, para quando está cerca, essa quando está menos cerca, e aquellas quando está lejos. E temos o neutro. O neutro seria esto, eso e aquello. Esse esto é isto em português, isso e aquilo, não é? Então, muito cuidado com o plural do masculino que muda. Outro detalhe importante, pessoal. Observe que os adjetivos demonstrativos não se acentuam e eles acompanham ao substantivo. Por exemplo, este livro é de aquele aluno. Observe, este acompanha o livro que é substantivo. Aquele acompanha o aluno que é substantivo também. Então, o adjetivo demonstrativo acompanha ao substantivo, vai antes do substantivo. Já o pronome demonstrativo substitui ao substantivo. Observe, esse aí é meu novio e aquele rubio é meu irmão. Observe a diferença do pronome. Ele leva um acento diacrítico para poder diferenciar melhor. Então, esse sem acento é um adjetivo, um acento é um pronome. Aquele sem acento é um adjetivo, com acento é um pronome, ok? Então, essa é a dica que tinha para dar a você. Quando o demonstrativo está acentuado, é um pronome, ok? Não se les olvide. Hasta la próxima. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Clóvis, professor de Física aqui do pré-vestibular do SESC e venho hoje trabalhar uma dica sobre dinâmica com você. A dinâmica é a parte da física que a gente estuda movimento e dentro dessa parte a gente precisa muito trabalhar com uma coisa que você vai ver nesse meme aí, ó, tá certo? Olha o meme, se a sua vida não tem sentido, ela deve ser uma grandeza escalar. Primeiro, o que é grandeza? A grandeza dentro de física é tudo aquilo que a gente pode medir, tá certo? Então massa a gente mede, distância a gente mede, temperatura a gente mede, isso é uma grandeza. A gente divide as grandezas em dois estilos, as grandezas escalares ou as grandezas, melhor dizendo, vetoriais. Qual é a diferença entre as duas? Grandeza escalar é aquela que você entende só com uma informação, que a gente chama de número e unidade de medida. A gente também chama de módulo, tá certo? Por exemplo, massa é uma grandeza escalar. Se você fala, qual é a massa dessa caixa? 2 kg. Você já entendeu tudo só com o número e a unidade de medida. Qual a temperatura dessa sala? 30 graus Celsius. Entendeu tudo com 30 e a unidade de medida graus Celsius. A grandeza vetorial, ela precisa de mais informação. Você tem que dar, além do número e da unidade de medida, direção e sentido, tá certo? Para você compreender. Por exemplo, velocidade. O carro tem 30 km por hora. Para onde? Para a direita, para a esquerda, tá certo? Você precisa dar orientação espacial. E não confunde orientação espacial, tá certo? Direção é uma coisa, sentido é outra. Direção horizontal, vertical, diagonal, sentido para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, tá certo? Essas são as dicas sobre grandezas escalares e vetoriais que você vai ter muito útil lá para trabalhar o seu Enem de maneira tranquila, ok? Um abraço, até mais. Fala, galera do SESC! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Fica ligado agora na dica que o professor Paulo vai dar para o Enem e para os vestibulares que você vai fazer e com certeza você vai passar. Galerinha, Era dos Extremos. Era dos Extremos, um breve século XX, você sabe que é uma obra literária, um best-seller do Eric Hobsbawm, falando sobre o período de guerras dentro do século XX. Então, cara, é muito importante que você reconheça, basicamente, as principais características de Primeira Guerra Mundial, tá certo? A dialética entre Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa, as características da Revolução Russa, tá certo? Crise de 29, as características, os fatores, as mudanças do liberalismo clássico para o liberalismo keynesiano, ou só para o keynesianismo, welfare state, como queira, tá certo? O surgimento do nazismo, o surgimento do fascismo, franquismo, salazarismo, o período entre guerras, né? Bem interessante, você vê a radicalização política direita e esquerda e a ascensão do totalitarismo dentro da Europa. E por último, Segunda Guerra Mundial, o revanchismo alemão,
tá certo? E necessariamente o seu final e o nascimento da Guerra Fria com duas novas potências e a bipolarização, a ascensão dos Estados Unidos e a ascensão da União Soviética. Esse é um período que você vai ter questão de história, você vai ter questão de geografia, você vai ter questão fazendo história com geografia. Há uma série de situações e de sinergia que a gente pode ver nesse período. Então, deixo um super abraço para vocês e um recado. Use a máscara, não aglomere, tudo de bom. Um super beijo do professor Paulo. Olá, você que está inscrito para a próxima edição do Enem. Como sempre, aqui no SESC, as nossas dicas são sempre muito bem aplicadas. Hoje queremos falar de linguagens, códigos e suas tecnologias e, especificamente, uma das divisões das correntes que compõem a língua portuguesa. Ou seja, se você se lembrar, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, retórica e estilística. Qual é a corrente mais utilizada pelo Enem? É a semântica. Por isso, claro, muita atenção na leitura dos textos, porque ali você consegue, na verdade, ter uma compreensão, principalmente se há uma visão maior sobre as palavras-chave. Compreender o significado, o sentido da palavra na enunciação. E é assim, claro, que as alternativas são construídas. A partir do momento que você entende muito bem o que foi colocado na parte interpretativa pelo lado da semântica, com certeza você terá mais facilidade para compreender e maior segurança para responder às alternativas e não perder a questão. Por isso, claro, leitura com visão voltada para o sentido semântico. E mais, boa sorte! Fala pessoal, mais uma dica pro Enem aí. Professor Erk, professor de Biologia, trazendo fisiologia para vocês. E antes da gente falar propriamente do sistema cardiovascular, sistema circulatório, essa dica vai em relação aos tipos de circulação. Circulação aberta, característica de invertebrados, artrópodes e moluscos. Circulação fechada, característica de anelídeos e dos vertebrados. E nós temos a circulação aberta, também chamada de lacunar. O que é isso? O sangue, quando sai do coração, ele sai dos vasos sanguíneos e banha os tecidos em lacunas, tá? Já na circulação fechada, significa que o sangue sempre vai percorrer, tá certo? Sempre vai estar dentro dos vasos sanguíneos. Circulação simples, o sangue passando uma única vez pelo coração. É a situação que acontece com os peixes, o sangue lá passa uma única vez pelo coração. Circulação dupla, o sangue vai passar duas vezes pelo coração, beleza? Acontece com anfíbios, acontece com répteis, aves e mamíferos. Circulação completa e circulação incompleta. Na circulação incompleta, existe uma mistura entre sangue arterial e o sangue venoso. Na circulação completa, o sangue já não se mistura mais. Não existe a mistura entre sangue arterial e sangue venoso. Quem tem circulação completa? Quem não apresenta mistura entre sangue arterial e sangue venoso? Isso mesmo, galera. Aves e mamíferos representam esse grupo aí com a circulação completa. Valeu, pessoal. Mais uma dica do Enem para vocês. Aguardem as próximas. Tamo junto. Alô, moçada. Estamos aqui, o professor Alejandro está com vocês. Mais uma dica de química para vocês. Falando de gases, vocês sabem que tem 3 variáveis de estado de um gás. Um gás fica definido por quem? Pela pressão, pelo volume e pela temperatura. Tá? Então existem 2 equações que são fundamentais para o estudo do gás. A primeira que nós temos é a equação geral dos gases. Como é que você vai lembrar dessa equação? Observe aqui. Aqui nós temos a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a quem? Pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Você vai utilizar essa equação quando a massa do gás ela é constante. Tá? Para você gravar facilmente, eu coloquei aqui o I para inicial e o O para o final. Aí você tem PVT igual ao pó botão. Pronto. PVT igual ao pó botão. Já gravou?
Então, nos livros aparece 1 para inicial e 2 para final. Mas, lembre-se, a partir da equação geral, você pode obter as específicas. Se a temperatura é constante, você elimina as temperaturas. Se o volume é constante, elimina o volume. Se a pressão é constante, elimina as pressões, ok? Então, PVT por Voto é a equação geral dos gases, tá? Agora, se a massa é variável, aí temos a equação de Clapeyron. P vezes V é igual a nRT. Pressão vezes volume é igual ao número de mol vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura absoluta. Para você não esquecer essa equação de Clapeyron, lembre-se, para votar, não rasgue o título. Olha aqui, para pressão, votar volume, não número de mol, rasgue a equação geral e o título, a temperatura, ok? Espero que sirva essa dica para você e não esqueça essa dica para os gases, seja, ok? Até mais.